Você quer vender uma parte da empresa, você quer trazer um sócio que você precisa de um investimento de grana. Quem que entra numa bagunça dessa, cara? Quem que é louco de entrar numa bagunça? Você vê lá que uma das coisas que tá lá assustada lá é por causa do cheque que você deu na escola do teu filho, tá ligado? E uma coisa que eu percebia, os caras não queriam abaixar o padrão. Os caras não queriam, por exemplo, trocar o filho de escola. Os caras não queriam, por exemplo, parar de ir no clube que a mensalidade era R$2.000. Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer coisa pra você. Menos Você que boa tá aí hora às do senador. 4 da manhã comendo aquele cereal, não sai daí, não sai daí. E, cara, se você mistura as contas da sua empresa com as contas da sua casa, se você paga o boleto do seu filho, Bagunça da escola, generalizada. junto com o boleto do aluguel do seu escritório, tudo pela mesma conta, fica aí, porque hoje essa ideia é nossa pra você. Bem-vindo ao episódio de hoje do Planejando Bem, o seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Roda a vinheta! Cara, antes da gente começar, queria só mandar, além de um abraço, também lembrar vocês da GC Consultoria, né, que é um dos parceiros do Planejando Bem. Se você tá afim de dar uma guinada na sua carreira, tá afim de novos desafios, tem um perfil empreendedor e quer ter realmente um trabalho com propósito, talvez essa aqui seja a oportunidade da tua vida, tá? Então, dá um alô aqui pro pessoal da GC Consultoria, no QR Code que tá aparecendo, e vai trocar uma ideia, vai entender um pouco melhor. Faz muito sentido quando você entende o bem que você pode fazer para outras pessoas. E se para você que acompanha a gente, eu vou dar de novo o recado, e para você que não está acostumado a acompanhar a gente, o nosso site do Planejando Bem está aqui. Lá você consegue saber um pouco sobre o nosso trabalho por detrás das câmeras, sobre o seguro personalizado que a gente desenvolve, sobre os acessos que a gente dá a nutricionista, psicoterapeuta, médico via telemedicina, planilha de treino, desconto em farmácia, apoio gestacional para quem tá grávida até o período do puerpério. E a nossa... Você gastou puerpério. Você sempre travava nessa palavra. A editora sempre tinha que mexer, você tá mexer bom, no puerpério. Tô fazendo uma aula de fonoaudióloga. Parabéns. Isso. E a nossa planilha gratuita para você calcular sua aposentadoria, para você colocar exatamente o quanto você quer no futuro, sem precisar depender do INSS, e o quanto você precisa guardar por mês para isso. De novo, é de graça, mano. Baixa lá a planilha e faz suas simulações, porque ela vai te ajudar bastante a saber o que você precisa fazer com o seu dinheiro. Dados os recados, irmão, é o seguinte. Sem mais. Eu não sei. Até quero saber a sua opinião também sobre isso, mas eu não sei se chega a ser algo cultural, mas existe um padrão de comportamento em algumas empresas e algumas pessoas que misturam todas as contas da família, dela pessoal, da empresa, folha de pagamento de funcionário. Cara, o cara faz uma mistureba. Normalmente, principalmente quando são empresas que estão muito no início. Então menores, né? Aquela empresa que o cara faz tudo. Ele paga as contas, ele vende, ele produz, ele cuida da família dele. E aí o cara acaba misturando tudo, e isso no longo prazo gera uma consequência, gera uma cicatriz. Nosso bola de neve, o cara nunca consegue... Cara, e eu vou te falar, no banco eu via muito isso. Eu lembro que quando eu era caixa, chegava malote, mano, na época do malote ainda. Malote. Os clientes deixavam malote lá na agência, com um monte de boleto pra gente pagar depois que a agência fechasse. E ele deixava o cheque, porque como era um volume muito grande, para não travar a fila, o cara acabava deixando esse malote pra gente fazer esse trampo pra ele. E, cara, sempre era batatas. O cara ia comprar matéria-prima, material para produzir. No meio tinha a escola do filho. Aí tinha o boleto do clube que ele frequentava. Tudo saía da mesma tudo conta. junto, tudo saía da mesma conta. E todas essas empresas, eu percebi um padrão. Todas elas acabavam descontando duplicata para poder fazer capital de giro para conseguir pagar os boletos daquele dia. Invariavelmente, todas elas quebraram, ficaram devendo pro banco depois. Entendeu? Todas? Todas. Da época que eu fiz isso, não foram muitas, foram 3, mas todas chegaram a dever depois. E eu percebi que parecia ser um padrão repetitivo. Por que você acha que existe esse padrão de comportamento? Cara, eu acho que é aquele negócio, né? Assim, acho que a gente
vende-se muito o negócio, pá, você precisa empreender, você precisa ser dono do seu próprio negócio, você precisa fazer acontecer. Mas do mesmo jeito que você não aprende matemática financeira na escola, nem como mexer no Excel, que são coisas que acabam ajudando bastante, você também não aprende como que é ter uma empresa. Então, eu não sei se às vezes, até pro cara falar assim, cara, vou começar um negócio aqui pra ver se vai dar certo, né? E nisso ele vai fazendo puxadinhos aqui, puxadinhos ali, e vai fazer, não, mas quando der certo mesmo, eu vou resolver. Só que, mano, às vezes tem gente que passa anos e anos nessa de ver se vai dar certo pra poder começar a resolver as coisas. Aí, até pra gente extrapolar um pouco, nem só falando de finanças, mas, por exemplo, pô, quantas pessoas você não conhece que tem empresa, não registra a marca? Às vezes nem compra o registro BR para poder ter o site. Tem gente que faz isso, às vezes o negócio já está estourando e ainda não fez isso ainda. Então isso acontece muito, cara. Eu acho que isso pode causar alguns problemas no futuro, mas eu acho que quando você olha para o financeiro, você vê o cara não dividindo as contas da casa e dividindo as contas da empresa, sabendo o que é uma coisa ou o que é outra, fazendo retirada de prolabore, é uma bagunça. É uma bagunça que a empresa já começa errada, sabe? Tipo, e às vezes ela fica errada por muitos anos até que você falou. Ela acaba porque às vezes ela teve errado esse tempo todo. Você tocou num ponto, velho, que eu acho que pode até linkar com o que a gente está falando. Você falou do registro de marca. Quando o cara começa o negócio, não registra a marca dele, porque aquele, eu vou desse jeito, depois eu vejo. A mistureba de conta pessoa física e pessoa jurídica também é um depois eu vejo. Sim. Eu vou fazer. Depois eu separo, eu vou contratar alguém para me ajudar com isso. Eu vou contratar alguém para me ajudar, e aí, aí vamos linkar com o registro de marca. Se o cara não registra a marca, o que pode acontecer com ele? Ok, registra. E aí ele tem que mudar todo o nome, ele tem que mudar o logo, ele tem que mudar o nome da empresa dele, que ele tem há anos. Se o cara registrar antes. Mas se o cara registra antes, então o poder é dele de... exatamente de isso. usar. Tipo, aí ele vai lá e fala assim, então, imagina que assim, o Google começou a empresa, na garagem lá, começou tudo, esse logo coloridinho aqui, porque, mano, depois a gente mexe nisso aí. E aí um cara olhou e falou assim, não, vou registrar essa marca aqui, e aí eu gostei dela, vou registrar pra mim. E aí, mano, deu 20 anos lá que o Google tava rolando, o cara não tinha registrado, e eu falei assim, vou lá registrar agora. Eu falei assim, mas parece que já tá registrado. Aí chega um belo dia, o rapaz tava assim, então, ou vocês mudam a empresa de vocês inteira, tudo que vocês têm, ou vocês me pagam tanto pra comprar a marca, que a marca é minha. E pode até processar os caras por uso indevido da imagem, entendeu? Então é um rolo grande. Caraca, bicho. É que é um processo longo, né? Essa marca não é um processo simples. Justamente por esse processo ser longo, aí vamos transferir isso para o cara que mistura a conta da pessoa física com a pessoa jurídica. Porque o cara que faz isso, normalmente ele vai começar a dar um desarranjo, vai entrar no cheque especial da PJ porque ele usou a PF para pagar o boleto na emergência dos equipamentos que ele comprou. Porque às vezes ele tinha mais crédito na PJ, mais crédito na PF, sim. Exato. Aí o cara vai tirando de um buraco para tapar o outro. No longo prazo, vai chegar uma hora que ele vai querer registrar a marca dele, que ele vai tentar tomar uma decisão de mudar. Só que aí não vai dar mais tempo. Porque o cara que comprou o registro e pegou para ele é o banco que está cobrando um cheque especial de às vezes 10, 11, 12% do cara. O cara não dá conta mais. E ele não vai conseguir sair. Aí, o que ele vai começar a fazer? Ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia desde o início, porque ele já se acostumou e ele não tem maneira de conseguir Imagina sair. que você quer vender uma parte da empresa, você quer trazer um sócio que você precisa de um investimento de grana. Quem que entra numa bagunça dessa, cara? Quem que é louco de entrar numa bagunça? Você vê lá que uma das coisas que tá lá assustada lá é por causa do cheque que você deu na escola do teu filho, tá ligado? Não, e pra mudar, aí vamos pegar o cara o sócio que entraria na empresa. Uma empresa que existe há 5 anos. Aí o cara que fundou resolveu falar, eu vou terceirizar, porque eu não tô dando conta. Só que nessa que ele já não tá mais dando conta, ele já se acostumou a fazer isso. Aí vai vir alguém de fora, fala como que ele tem que fazer. E o que vai acontecer? Ele vai começar a achar ruim. Tá dando certo, tem que mudar. Tempo, fala, eu fiz assim a vida inteira. Mas não é eu construí esse império aqui, ó. Não é porque eu fiz assim a vida inteira. Você fez errado a vida inteira, né? E qual que... Empresa familiar tem muito isso, né, Bruno? Eram familiares as empresas que quebraram lá? Tudo? Velho, não eram familiares, mas elas tinham um negócio interessante entre elas. Todas... faz tempo mas esse padrão é interessante. Todas as 3... É que eu tô falando do ano de 2011. Nossa, tinha nem televisão colorida ainda. Ainda tinha muito daquela questão do cara trabalhar, a esposa ser do lar, e ele ter que botar dinheiro em casa. E, velho,
eu via que os caras começavam a ter problema porque eu fiquei 1 ano, mais ou menos, como caixa fazendo essas operações. E nesse 1 ano, as empresas elas foram começando a ter dificuldade, elas começaram a descontar mais duplicata de uma maneira gradativa. E uma coisa que eu percebia, os caras não queriam abaixar o padrão. Os caras não queriam, por exemplo, trocar o filho de escola. Os caras não queriam, por exemplo, parar de ir no clube que a mensalidade era R$2.000. Os caras não queriam diminuir em nada o padrão de vida deles. Pra E qual que era a pra solução? poder tirar a sangue. E por onde eles estavam pagando? Pela empresa. E por onde eles estavam conseguindo gerar capital de giro? Descontando duplicata no banco. Ou seja, eles estavam alavancando a empresa deles para manter um padrão de vida. Da pessoa física. E ele não queria falar para a esposa e para a família que eles teriam que diminuir. Todos. Quando chegava a época de imposto, porque era aqueles caras que tinha tipo 4, 5 carros na garagem. Quando chegava a época de imposto, janeiro assim, era Então, mês... E aí, tudo o nome da pessoa física ou o nome da empresa, os carros? Bagunça. Bagunça. Tudo é, então, é isso que eu falo assim, não é uma coisa que é bagunçada, são várias. Não, porque a baguncinha, a conta de luz da sua casa, a conta de luz talvez eu esteja exagerando, mas Não acho que exagero, não. a conta de luz, mais a conta de água, mais o gás, que você começa a pagar da sua casa pela conta da empresa, porque lá tá mais fácil, o dinheiro já tá lá, fala, não vou transferir para a PF para pagar, porque você não definiu um prolabore para você desde o início, bicho, é aí. Você não cria um hábito ruim em um dia. Você cria um hábito ruim na consequência dos dias que você continua perpetuando isso. E aí, meu irmão, não tinha como, velho. Todos quebraram. Sabe um negócio que assim, você vai perceber isso porque eu tenho certeza absoluta que você tem cliente que já passou por isso. Porque assim, quando a gente tá fazendo o nosso trabalho, a gente tem que entender como é que é a vida financeira do cara. Não tô querendo saber a vida financeira da empresa dele, que ele seja sócio ou seja dono, quero saber da vida dele. E aí, as despesas, normalmente o cara tem muito simples. Eu gasto tanto com a escola do meu filho, eu gasto tanto com o aluguel, com o financiamento, eu gasto tanto. Tá, e quanto que você recebe? Isso aí. Isso aí o quê? Não, isso aí que eu gasto. Mas como assim? Você não tem o prolabore? Eu falo assim, não. Por quem? Por que é? Não, tipo, eu tiro da empresa o que eu preciso pra viver. Só que, tipo, aí você não... Você não tem controle, tá ligado? Então, tipo, você não tem um parágrafo. Cara, se eu vou viajar pra Disney, mas, pô, vou viajar... Foda-se, eu tiro da empresa. Não importa se a empresa tá ganhando mais ou menos, entendeu? Sim. Não é um negócio organizado. Vou te dar um exemplo, assim, eu e você, nós somos empresários, cada um tem a sua empresa, a gente tem uma corretora. Na minha corretora, a grana que cai, ela paga os impostos da corretora, a empresa, ela paga os impostos dela, ela me paga o meu prolabore, por ser o sócio proprietário dela, e ela tem um dinheiro em caixa. Porque toda vez pode dar alguma merda. E, às vezes vem alguma coisa que você tem que pagar, tudo mais. Você sempre tem Você quer investir em alguma coisa? Exato, você tem o dinheiro lá na PJ. Então, essas coisas não são muito bem divididas, deveriam ser muito mais do que isso, do que são hoje, né? E qual o tamanho de estrago, Fê, que você acha que... Vamos pegar os dois perfis. O cara que mandava um malote, pagava todas as contas dele pela PJ, não falava para a família que de repente ele estava começando a passar dificuldade, porque começou a estourar o cheque especial, aí ele tinha que descontar mais duplicata, ele destruiu o capital de giro da empresa. Assim, eu não sei que fim levou, porque eu acabei sendo transferido depois. Para o cara que tem a sua corretora, que ele paga os impostos, deixa um dinheiro no caixa e tira o prolabore. Qual que é o tamanho do estrago que isso vai gerar para esse cara que misturou tudo desde o início e vai demorar muito para conseguir fugir desse padrão de comportamento? Eu acho que para começar, o cara que faz isso, o cara que não tem o controle, ele não consegue se planejar. Ele não tem uma visão de médio prazo. Ele tá naquele de vender o almoço e pagar a janta desde o começo e tá assim. Então assim, cara, eu quero mudar alguma coisa no meu padrão de vida, por exemplo. Eu, Felipe, eu sei que a minha empresa tem que faturar tanto a mais, por tanto tempo, para poder aumentar meu prolabore e as contas ficarem em dia. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Agora, se o cara não tem esse controle, não tem esse planejamento, ele não sabe nem para onde ele precisa ir. Nem o que ele quer fazer. Ele não tem como planejar o que... Ele tem uma sensação de... Ele não tem previsibilidade nenhuma. Mas ele não vê isso de um jeito ruim. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, porque a empresa é uma vaca leiteira. Entendeu? Então, tipo, cara, não, isso aqui vai dar certo porque a empresa vai pagar. Porque ele não divide o dinheiro dele com a da empresa. Não são duas pessoas diferentes. Sim. E quando o ferro vem
de cima pra baixo, pega tudo e você não tem do pão de E o correr. ferro vem sem ele perceber. O ferro vem, não é que o ferro vem, o ferro ele vai se instalando. Construído. O ferro vai se instalando. Sim. Pra gente finalizar, eu sei o quanto você é metódico com essas coisas. Não sou. Pode falar Não, essas pessoas. imagina. As pessoas não me conhecem. Se você tivesse na situação do cara que acha que o ferro não vai vir, que o ferro não vai se instalar, o que você faria para conseguir mudar e chegar próximo do quão metódico você é, para conseguir ter isso divididinho e de repente não passar um perrengue no momento de imprevisto? Cara, acho que são, tipo, alguns passos básicos, assim. O primeiro é você não ter medo de número. Eu acho que isso é a principal coisa, né? Porque eu acho que eles chegam nisso porque eles não têm medo eles têm medo de número. Não quero olhar... Sabe aquelas cara que não olha extrato da conta? Não olha quanto que vai entrar, nem quanto vai sair e tudo mais. Então, acho que a primeira coisa é você não ter medo de número. O segundo, você mapear as coisas. Você tem que ter noção dos seus gastos, seja da empresa, seja dos seus gastos pessoas físicas. Né? Primeiras saídas, que é o que a gente faz, nosso trabalho. Então, você vai ter a noção dos gastos, as saídas, depois você tem a noção das entradas. Cara, a minha saída da empresa é 5, minha saída pessoal é 10. E meu faturamento está sendo de 12. Isso é normal, né? Oi? Os caras, a pessoa física do cara às vezes custa muito mais que a empresa, velho. Pode acontecer, porque às vezes o cara ele não tem que pagar fornecedor, às vezes não tem funcionário e tudo mais, tipo, é uma empresa de serviço, não sei. Isso não é tão incomum. Mas aí assim, o cara sabe, tipo, juntando a empresa é 5, meu pessoal é 10 e a minha empresa está faturando 14. Você consegue diminuir o da empresa e ela continuar funcionando? Pô, consigo. Você consegue diminuir a tua pessoa física e você continuar vivendo? Pô, não consigo. Então você tem que aumentar o teu faturamento? Porque aí você sabe as variáveis que você tem para mexer. Você tem 3 variáveis, né? Tipo, a variável de saída da empresa, a variável de saída da sua pessoa física e a entrada que você tem pela empresa. Você tendo noção dessas 3, você consegue fazer planejamento de médio e longo prazo. Mano, tenta pelo menos empatar isso aqui, pelo amor de Deus, que você não tem que ficar fazendo duplicado, você não tem que pedir empréstimo, você não tem que pedir capital de giro. Antecipar maquininha, se você tem Porra, isso é uma merda, isso é uma merda, cara, isso é uma merda. Cara, a dica final. A gente vai ter uma entrevista que a gente vai trazer, cara, uma pessoa que se fudeu com isso. Se fudeu com isso. Mas juros de banco, eles não foram feitos para te ajudar. Não. Ele pode ser uma puta de uma saída. E talvez, às vezes, é a única saída. Mas ele não pode ser aquele remédio que você tem que tomar todo dia. Entendeu? Se você começou a tomar o remédio que o banco te dá todo dia... Você tá vendendo tal pro diabo, né? Lá na frente, isso vai dar crepe. Entendeu? Então faça o máximo para conseguir soluções que saiam diretamente da sua empresa. O banco é a emergência. E cresça o seu padrão de vida de acordo com que a empresa seja saudável para sustentar ele. Né? Não... Vai aos poucos, cara. Faz as coisas direito. Você tem que ter. Se você tem um negócio, cara, você tem que pensar que aquele negócio é a longo prazo. Então faz a tua empresa ser saudável. Acho que isso é a principal coisa. Fuja do banco e faça o máximo para sua empresa ser saudável. O episódio foi legal hoje. Gostou? Eu gostei. A gente encerrando aqui, a gente queria lembrar, acho que vocês já viram alguns episódios que a gente já fez sobre isso. E a gente tem respondido muita gente que manda esses questionamentos pra gente. Se você tem qualquer questionamento a respeito de alguma ocorrência que já teve com seguro, com alguma ferramenta de gestão de risco que seja, você quer uma opinião técnica, talvez isso até acabe virando um episódio, manda pra gente um e-mail explicando certinho, stories@planejandobem.com.br. Lá a gente consegue te ajudar na medida que for possível pra gente, né? E talvez se a história for de um jeito que consiga ajudar outras pessoas, a gente até traz ela pra ser um episódio também, tá? No próximo episódio? Próximo episódio é a entrevista com o atleta que foi eleito durante 3 anos consecutivos o melhor do Brasil no basquete 3x3, meu coach no basquete 3x3, e ele vai falar muito sobre saúde, sobre carreira esportiva, e que cuidados você pode ter para, cara, o esporte ser uma ferramenta que mantenha a sua saúde o mais linear possível ao longo da sua vida. Esse episódio vai ser animal. Então, até pra você não perder esse episódio, tem 2 coisas que a gente sempre recomenda. A gente parece que é bobeira, mas assim,
se inscreve no canal, porque aí quando você entrar no YouTube vai ter lá pra você que tem um episódio novo dos canais que você se inscreve, né? E se você ativar as notificações, assim que o episódio estiver no ar, a gente vai te enviar uma notificação, vai aparecer lá pra você. Então, corre menos o risco de você perder um episódio que vai ser realmente animal. Então, não perca de verdade, tá? Um abraço pro, novamente, nosso patrocinador, a GC Consultoria, para a produtora que faz tudo isso acontecer. CPU Produções. CPU Produções. Nossas redes sociais. @Bruno Toledo LP. @FBornelli. Planejando no Bem. Planejandobem.com.br também, nosso site lindo, maravilhoso. Planejandobem.com.br. Vai lá baixar sua planilha de simulação de aposentadoria. E a gente se vê no próximo. Fique bem, pessoal. Valeu.